Seja bem-vindo à GeO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou a Marina Apostólico. E esse videocast é um videocast muito especial, porque a gente decidiu fazer só um bate-bola bem prático sobre interpretação dos testes sorológicos para sífilis. Acho que é uma coisa bem legal, né, Má, pra gente fazer assim, ó, só uma coisa bem pra quem tá atendendo no dia a dia, Sem né, dúvida. e às vezes tá em dúvida. Puxa, recebi esse resultado aqui, o que que eu faço, né? Uhum. Tô em dúvida, essa pessoa tem sífilis ou não tem? Então vamos fazer uma análise combinatória, né, do teste treponêmico e não treponêmico, o que que é e o que não é sífilis, né? Sucesso. Eu acho que vale a pena a gente falar assim, se você tem dificuldade um pouquinho ainda com o tema, a dica é, a gente tem um videocast aqui no nosso canal que esmiuça um pouquinho mais sobre sífilis. Então, se você tem dificuldade de entender a doença como um todo, volta um vídeo e assiste e volta aqui com a gente para poder pegar o nosso bate-bola, tá bom? Bora lá. Jader, vamos começar aqui então? Então, vamos lá. Primeiro, quais são os testes sorológicos que a gente tem disponíveis para poder fazer diagnóstico de sífilis? Boa, na verdade a gente tem dois tipos, né? A gente tem o teste sorológico, que é o considerado treponêmico, né? O teste treponêmico, ele é aquele que identifica anticorpos específicos para o treponema pálido, que tem vários, né? O mais popular deles é o teste rápido, né? O teste rápido é um teste treponêmico. Tem também o FTABS, que é super utilizado, assim, tem várias regiões do Brasil que tem mais disponível, né? O FTABS. Tem também o TPHA, que é um teste de hemaglutinação, que também é um teste treponêmico, né? E a gente tem os testes não treponêmicos, que não vão identificar especificamente anticorpos contra o treponema pálido. Que aí o mais famoso, né, é o VDRL, mas tem um outro também que é o RPR, né, que pode ser usado também. Então, assim, os testes não treponêmicos, eles não são específicos, né, eles podem positivar em outras condições, em outras patologias, né. Perfeito. E para a gente poder explicar a análise combinatória, eu sempre gosto de lembrar assim, ó, como é que é a dinâmica dos anticorpos. Então, a pessoa pegou sífilis, né, no início, quando ela tá ali nas fases iniciais da doença, pode ser que ela já tenha um cancro duro, se ela for sintomática, né? Ainda não positivou nenhum dos testes. Então, tem um período de janela imunológica, que é aquele período em que a pessoa já está com sífilis, está transmitindo, né? Porque tem a espiroqueta ali na lesão, só que ainda não positivou nem o teste treponêmico, nem o não treponêmico. E aí, quando está com a sífilis primária, começa a positivar primeiro o treponêmico. Tá? Então, primeiro começa o treponêmico. E aí ele sobe, né? E aí ele vai ficar positivo pro resto da vida, né? Na imensa maioria dos pacientes. 85% vai ficar positivo pro resto da vida. E o não treponêmico, ele começa a subir alguns dias depois do treponêmico. Então, alguns dias depois do treponêmico, começa a subir o VDRL. Aí ele vai subir, vai fazer um pico quando a pessoa está com sífilis secundária, e aí depois ele começa a cair naturalmente, né? O VDRL, mesmo não tratando a sífilis, ele cai naturalmente. Obviamente, quando trata, cai mais ao ponto de negativar. Né? Perfeito. Mas quando não trata também cai, não vai negativar, né? Mas ele cai também. E esse teste, quando a pessoa tratou, o teste não treponêmico, ele vai negativar, mas em algumas pessoas ele pode não negativar. Ele pode ficar positivo em títulos baixos para o resto da vida, que aí é o famoso conceito de cicatriz sorológica. Perfeito. E o que é considerado título baixo de VDRL? Até 1/8. 1/8. Até 1/8 é considerado título baixo, que pode ser uma cicatriz sorológica se a pessoa relata, né, tratamento prévio para sífilis. Maravilha. Então, resumão assim, 1/8 é considerado um título baixo de VDRL e 85% das pessoas que já tiveram contato com sífilis vão manter o teste treponêmico positivo ao longo da vida. Exato. Então, talvez acho que são os dois pontos que a gente precisa saber para tomar cuidado de não falar uma coisa errada ou fazer um diagnóstico errado para o paciente, né? Exato, exatamente. Maravilha! Ótimo resumo, ficou muito bom e super claro. Então agora vamos pro bate-bola, né? Vamos lá. De frente com o Marina, hein, Jader? Vamos ver se você vai saber responder, ó. Rápido, as minhas perguntas. Vamos Jader, lá. qual a sua cor favorita? Brincadeira. Jader, se eu tenho um paciente que tem um teste treponêmico, que é o teste rápido, e
U, VDRL negativos, qual é o diagnóstico? Bom, se os dois estão negativos, a pessoa não tem sífilis, né? Então, ou a pessoa não tem sífilis, ou pode ser que a pessoa tenha sífilis muito inicial e tá na janela, né? Então, assim, existe o conceito de janela imunológica para sífilis, que é quando a pessoa já tem a doença, geralmente, assim, pode ter o cancro ali, né? Às vezes, eu vejo que tem muito erro de diagnóstico, porque a pessoa olha, nossa, olha aqui, tem uma lesão no pênis ou na vulva, isso aqui eu acho que é sífilis. E aí a pessoa vai lá e, pum, pede o teste sorológico. E dá negativo, né? Os dois negativos. Porque no início da doença, ainda não positivou o teste sorológico. Por isso que tem aquela história da pesquisa do treponema em campo escuro, que né? assim, mas na verdade acaba que sendo padrão ouro, porque você olha o espiroqueta ali, não tem pra onde você fugir. Não tem, exatamente. Mas quem vai conseguir fazer campo escuro o tempo todo em todos os lugares, né? Exato, é difícil, mas assim, ó, não pensa que um teste negativo significa que a pessoa não tem. Ela tá ali, tá com aquela lesão, né? Aquilo é sífilis. Deu negativo porque ainda tá na janela imunológica. Então pode ter sífilis mesmo com os dois testes negativos. Maravilha. Muito bem. Teste rápido e VDRL positivo. O que pode ser? Teste rápido, que é o teste treponêmico positivo, VDRL também positivo, é sífilis, né? Então, assim, a pessoa tem sífilis. Que poderia ser, né, eventualmente, né, que a gente pode considerar que a pessoa não tem doença? Se a pessoa tratou sífilis no passado, né, documentou, a gente olha o prontuário e vê que no prontuário médico está escrito que realmente teve uma queda satisfatória do VDRL para a gente considerar critério de cura. O critério de cura, na verdade, é queda em 2 diluições do VDRL em 6 meses, se for uma recente, ou em 1 ano, se for uma tardia. Então, foi tratada e aconteceu de ficar um VDRL positivo, tipo 1/2, 1/4, 1/8, né? Que é a cicatriz. Sim. Então, pode ser uma cicatriz sorológica, né? Maravilha. Ou é doença ativa, ou é uma cicatriz sorológica. Mas para a gente poder ter a certeza de que é uma cicatriz sorológica, tem que ter documentado em prontuário o tratamento prévio, né, com esse declínio em 2 diluições do VD. E como no fabuloso mundo da Disney a gente sempre consegue ter um prontuário eletrônico com todo o histórico do nosso paciente, né? É fácil documentar as coisas. Exato. E como os prontuários se comunicam, né, Jader? Então, aquela pessoa que mudou de estado, a gente consegue puxar. Pois é. Quem sabe no futuro, né, gente? A gente vai torcer ainda pra gente ter um prontuário único, pelo menos no Sistema Único de Saúde. Com certeza. Tá caindo de maduro isso, né? Pelo amor de Deus, vamos lá, vamos torcer. Bora lá que a gente tem ainda mais coisa para poder falar. Paciente com teste rápido negativo, ou seja, treponêmico negativo e VDRL positivo. O que pode ser, Jader? Quando a gente tem teste rápido negativo, ou qualquer outro teste treponêmico negativo, bom, a pessoa não tem sífilis, né? Ela não tem sífilis ou nunca teve sífilis também, né? Então, assim, porque ele vai ficar positivo, né? Na maioria dos pacientes. Por que esse VDRL tá positivo se, na verdade, ele sobe depois, né? Do teste. Que raios é isso, né? Meu Deus. E isso dá aquele nó na cabeça do clínico. E isso eu acho que é o principal momento que as pessoas se atrapalham, né? Isso é falso positivo do VDRL. O VDRL tem falso positivo, a gente sabe que tem várias doenças, né, várias condições que podem positivar ele, então isso é falso positivo do VDRL. Por que o teste treponêmico está dando negativo, né, e o teste não treponêmico está dando positivo? Então, isso é um falso positivo do VDRL. E quais são as patologias ou situações onde isso é mais comum de acontecer? O mais comum são as doenças reumatológicas, né? Então, assim, lúpus, artrite, síndrome antifosfolipídica, todas as doenças reumatológicas, as vasculites, né? Elas podem positivar o VDRL. Também virose, né? Uma virose, a fase aguda de uma virose pode positivar, hanseníase, a gente sabe que pode positivar o uso de algumas medicações e gestante. O próprio a própria fisiologia, né, da gravidez pode positivar o VDRL. O Dr. House falava que tudo podia ser lúpus, né? Tudo pode positivar o VDRL, então, também, exatamente, né? Exatamente. Inclusive o lúpus, né, Jade? Inclusive o próprio lúpus. Exatamente. Ai, maravilha. Acho que a última situação pra gente bater o papo aqui no nosso videocast é: se eu tenho um teste rápido positivo, ou seja, o teste treponêmico específico positivo com o VDRL negativo, o que pode ser?
Bom, o teste treponêmico positivo significa que a pessoa ou tem sífilis ou já teve, né? E o teste não treponêmico VDRL negativo, bom, a maior probabilidade é que essa pessoa teve sífilis no passado, né? Não soube contar pra gente ali na consulta, né? E essa pessoa tratou adequadamente, nunca mais se recontaminou, né? Tanto que ela tratou e negativou o VDRL e ficou com o teste treponêmico positivo. Ou aquilo que a gente falou, né? Ou ela pegou, nunca soube, ela teve uma amidalite, ganhou uma bezetacil e tratou. Exato. Então, assim, o importante é que tratou, né? Exatamente, ela tá tratada, essa pessoa tá tratada. Se o VD tá negativo, ela tá tratada. Maravilhoso. Eventualmente pode ser assim que tenha, né, ali, que a gente tenha feito o teste lá naquele gapzinho, naquele curto intervalo de tempo que já positivou o teste treponêmico, que ainda tá com a lesão primária, né, e ainda não positivou o não treponêmico. Então ainda pode ser que seja isso. Mas é muito difícil, né? Tem que a gente escolher o momento, pum, ali, né, pra fazer o teste. Tipo, aprontei, 3 dias depois fala, meu Deus, aprontei, vou fazer o teste. Exato. Maravilha. Então, acho que a gente falou todas as situações possíveis e ficou super claro. Adorei nosso bate-papo. Que bom, acho que foi legal, né? Justamente pra gente fazer esse bate-bola, assim, pra pegar os 4 cenários, né? Combinando as situações sorológicas. E aí, é muito comum no dia a dia as pessoas verem, né? Isso aí, então, a gente pode fazer essa discussão aí pra tirar dúvida. Maravilha. Obrigado, gente. Estamos sempre à disposição. Manda pra gente aí se vocês tiverem dúvida ou se tiver algum caso aí que vocês queiram discutir com a gente também, sempre nos procurem que a gente vai estar sempre à disposição para responder. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.